eu gostaria de dizer que esse livro só fez essa conclusão, e eu gostaria de prestar um reconhecimento público à deputada Adriana Diogo. Eu esclareço que Antônio Rezk faleceu em 2005. No dia do velório dele, na Assembleia Legislativa, eu vou contar um pouco a história do livro. Na Assembleia Legislativa, nós, Paulinho e eu, tivemos uma surpresa, né, e ao mesmo tempo uma honra, quando a dona Elza Rezk nos informou lá mesmo na Assembleia que o Rezk havia deixado uma pasta azul contendo, né, uma série de quase 500 folhas de papel sulfite, que era o livro que ele estava escrevendo, e antes dele ir para o INCOR para fazer a cirurgia, né, que acabou tendo esse fim trágico, que entregasse a nós, para que nós pudéssemos dar um destino a esses textos. Né? Eu digo surpresa e honra porque 2, 3 anos atrás, o Marcos havia encontrado com o Rezk e sentiu que o Rezk estava muito abatido, muito triste, muito quebrado. Então, eu vou falar de um Rezk que não é mais o Rezk político, né? Mas o Rezk dos últimos tempos. Né? Um Rezk triste. Né? E o Marco, né, teve a grande ideia de fazer uma provocação, que é uma expressão que o Marco gosta muito de fazer, né, de falar, que foi provocar o Rezk e dizer para ele: olha, se você não continuar a pensar, né, e ter interlocutores para o seu pensamento, você morre, né, porque desse jeito você não pode ficar. E foi aí que o Marco teve a brilhante ideia da Interpsique de fazer um grupo de estudos composto, numa grande maioria, por psicólogos e psicanalistas, e o Rezk, durante 2 anos, de 15 em 15 dias, aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Dona Elza ficava muito brava, porque ele não podia ir para o sítio, né? E nós, então, tivemos o privilégio de ter o Rezk, né, coordenando esse trabalho, e tendo nós, psicanalistas, como interlocutores. Né? O livro em si, né, eu vou deixar para o Marcos falar, mas foi assim, eu diria, nós recebemos esses originais logo após a morte do Rezk, antes mesmo da gente cumprir, né, porque é uma coisa interessante que eu quero lembrar, e quando o Rezk estava completando anos, ele dizia que ele não queria nenhuma homenagem, né? Que ele queria que depois de 30 dias após a morte dele, que Dona Elza e os filhos da família reunissem no sítio dele as pessoas amigas para um grande churrasco, né? Porque ele gostaria de comemorar a morte dele alegremente, com um grande churrasco. E eu diria que hoje também nós estamos cumprindo, né, de certa maneira, esse desejo dele. E a Dona Elza e os filhos cumpriram, né, e 30 dias depois nós estávamos lá festejando a morte do Rezk, né? E com alegria, contando as piadas dele, né? Enfim, tentando resgatar numa certa oposição, né, aquele Rezk triste, né, daquele Rezk também bem-humorado, que contava piadas, muito numa linha de disfarce dessa tristeza, né? Mas ele não deixava as pessoas ficarem tristes ao lado dele. Eu vou passar então para o Marcos falar um pouco do livro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rezk já num período muito mais recente, quando ele começou a organizar uns encontros nos porões do restaurante A Toca. Onde ele convidava pessoas de posições mais diferentes,
passaram por ali Sayat, Beluso, Barelli, Levi, Bertelli, Sinival, enfim, uma série de pessoas passavam por ali, convidados por ele para falar sobre a crise que nós estamos vivendo, nós todos de esquerda, quando nos vimos assim, muito embaraçados com a questão da queda do muro de Berlim e depois a dissolução da União Soviética. Quer dizer, nós de esquerda, que tínhamos vivido a vida inteira com aquele parâmetro de que existia um socialismo real, que podia ser uma referência dos nossos processos revolucionários, de repente nos vimos com as mãos abanando e diante de uma posição capitalista hegemônica, eufórica, que anunciava o fim das ideologias e o fim da história. Né? E, de repente, o resto teve essa coragem de juntar pessoas. Foi dali que também nasceu o MHD, foi dali que começou a se construir a minha relação com ele. E em alguns momentos o Relski me procurava para discutir um pouco as coisas que estavam acontecendo. Eu senti um homem angustiado, profundamente angustiado, sem saber direito para onde conduzir as coisas e com um volume de pensamento, de necessidade de expressão, de reflexão que estava ali. Foi por isso que, então, esse relato que eu disse para ele, olha, vamos arrumar um grupo para você dar aula, para você fazer os seminários, porque senão você morre. Né? E esse desafio, havia um psicanalista argentino que uma vez disse que nós tínhamos que caminhar a partir de Freud, com Freud, para além de Freud. Eu fiz uma brincadeira com ele e falei, olha, vamos trabalhar a partir de Marx, com Marx, para além de Marx. Foi isso que você quer refletir. E, de fato, o Relski era um visionário, um homem que estava querendo entender o futuro. Ele não estava se preocupando com o momento atual. E esse livro, nesse sentido, ele se torna muito mais importante nesse momento, porque a gente vê a sucessão de crises do capitalismo, a gente vê que as contradições estão se aguçando, que nós estamos caminhando para momentos históricos cada vez mais críticos e que, embora isso não vá acontecer amanhã, nem depois de amanhã, que aquelas previsões de Marx a respeito de que o capitalismo é um bicho que se autodevora, está cada vez mais se caracterizando. Eu diria, para espantar muita gente, talvez não haja no momento atual, se a gente entende por revolução aquilo que destrói o capital, nada mais revolucionário que o próprio capital. Né? Ele está fazendo um trabalho de destruição geral. E o Relski se dispôs a esse trabalho. E, a partir daí, ele foi capaz de enfrentar alguns dos nossos estereótipos de esquerda. Ele dizia em aula para nós que mostra um fato histórico revolucionário que surgiu de uma confrontação de luta de classe. Certo? E ele colocava no lugar desses nossos princípios fundamentais uma trilogia, que era a questão do poder, da economia e do saber. E, ao mesmo tempo, ele levava uma crítica daquilo que ele chamava de a sacralização do trabalho, que dizia ele só tinha interesse do próprio capital. Que, de fato, para nós, revolucionários, o que importa é a sociedade do não trabalho, a libertação do trabalhador e o ócio. Certo? E que o trabalho que nós conhecemos da nossa sociedade estava elevado às máquinas. Certo? E, ao mesmo tempo, pensando naquele princípio fundamental de que não há possibilidade de uma circulação, de uma alteração das infraestruturas se não houver a evolução da infraestrutura. E que vemos na sociedade a informação, do conhecimento
nessa questão da telemática, das comunicações, da informática, da microinformática, da robótica e daí por diante, os elementos básicos pelos quais o desdobramento das forças produtivas está nos levando a essa superação para uma nova sociedade que ele chama de civilização não trabalho. Daí o nome do livro, Ruptura, Anomalia na Civilização do Trabalho. Esse é o trabalho que nós fizemos. E, novamente, eu queria aqui afirmar meu profundo agradecimento a Adriano Diogo, porque não fosse ele, esse livro não estaria publicado hoje. Bom, a gente agora vai fazer uma pequena homenagem a essa guerreira que é a dona Elza. Em nome do Núcleo de Preservação da Memória Política, a gente queria fazer um agradecimento à senhora por conduzir os seus filhos, a família, sem o resto, e principalmente para fazer uma homenagem a ele. Tânia, por favor. Quero dar um presentinho para a senhora para começar a lhe homenagear. Agora a senhora tem a obrigação de falar com a gente um pouco. Eu havia decidido que o Adriano, meu filho, falaria comigo, porque eu costumo me emocionar muito e acabo não coordenando muito bem a palavra. Mas eu quero agradecer a Adriano Diogo, essa pessoa maravilhosa, esse amigo que eu conquistei, olha o que ele me conquistou, né? Um amigo dele, que a gente família não escolhe, mas amigo a gente escolhe, né? E eu fui escolhida pelo Adriano. Esse amigo, essa figura maravilhosa, eu tenho que agradecer muito, assim como também a minha família. Eu quero agradecer também o trabalho maravilhoso da doutora Marilúcia, do doutor Marco Aurélio, que muito contribuíram totalmente, ele e o Adriano, para que esse livro saísse. Também outros amigos contribuíram, o Levi, do Calém, Fábio Lucas, e outras pessoas também orientando e ensinando os caminhos que devíamos seguir. Agradecer a presença do Alberto Borgman, que foi um amigo realmente inseparável das nossas lutas, das nossas canções, o Algarve Dantas, que também é uma amizade sincera. Agradecer a todos os presentes que aceitaram o nosso convite e aqui estão homenageando a memória de Antônio Reis. Eu quero também fazer um agradecimento a algumas pessoas que aqui estão, na pessoa de Marilúcia, na pessoa da Inês, a esposa do Candinho, a quem o Reste dedicou esse livro, também um companheiro inseparável. Chamar também a Laura, minha comadre e amiga de lutas da época do Reste nas favelas, que está aqui presente também. Então, eu gostaria que essas pessoas chegassem aqui à frente. A Chaya, representando o gabinete do deputado, que também colaborou nessa organização. A Cátia, que dirige aqui os trabalhos do memorial, por favor. Muito obrigada a todos.
também a presença das minhas cunhadas, irmãs Dorete, Aldete e a Terezinha. Bom, agora a Chay está lá, a Kátia. Eu quero agradecer também, e vai me desculpar, o empenho do Ivan na organização desse evento, que ele colaborou muito também com esse desempenho, com essa reunião. Muito obrigada, Ivan. Bom, como a dona Elza disse que não falava bem, a gente viu que não é bem assim, ela fala bem, eu queria saber se o Adriano, Marcelo ou o outro filho queira falar, vai acrescentar mais alguma coisa. Bom, boa tarde a todos. Os principais agradecimentos já foram feitos, né? Eu só quero acrescentar que é um evento que, para nós filhos, né, minha mãe, a família, é um evento de um sentimento meio contraditório. Ao mesmo tempo, um pouco de melancolia, porque nós gostaríamos que ele estivesse aqui, claro, né, autografando esse livro e podendo discutir e debater as ideias que ele colocou com tanto empenho nesse livro. Foi um livro em que ele, elaborado com muito vigor, ele sentia muito prazer em fazer aquilo que ele estava fazendo, tinha muita pressa em terminar esse livro. Ele dizia a nós a todo momento: eu preciso acabar esse livro, eu preciso acabar esse livro. E por outro lado, um sentimento de muita alegria, porque nós conseguimos, quase 7 anos depois, editar esse livro num evento de tamanha magnitude, com pessoas de